Estive conversando com um senhor, já de seus 45 anos, e ele me falou que ele havia deixado sua esposa em sua casa para ir cuidar de seu pai, pois a sua mãe havia morrido, o seu pai estava só e ele precisou dedicar um tempo especial para o seu pai. Só que ao fazer isso, ao deixar ele e a sua esposa e cuidar de seu pai, devido ao tempo que ele ficou muito focado com seu pai, acabou desgastando o seu relacionamento com sua esposa. Houve algumas cobranças da esposa para que ele pudesse de fato estar no seu lar. Sabe o que acontece? Ele deixou de dormir no seu lar para dormir na casa de seu pai. Ele também deixou de estar almoçando com sua esposa, só viviam os dois, para estar almoçando com os seus pais. E isto veio que meio que desfigurando ou até mesmo causando um certo desânimo no seu e desgaste no seu relacionamento. E ele, quando conversou comigo, ele estava com uma grande dúvida, pois a sua esposa tinha colocado ele num canto da parede e disse para ele o seguinte: você vai ter que tomar uma decisão. Ou você vem de fato morar comigo e estar comigo aqui em casa, ou você fica com seu pai e então nós iremos nos separar. Olha, que decisão difícil. E ao conversar ele comigo, ele perguntou qual seria a minha opinião mediante isso. E eu pude citar esse texto para ele, que quando o homem casa, ele tem que deixar pai e mãe, se unir à sua esposa, né, e tornar os dois uma só carne. E eu pude falar para ele que o conselho bíblico é esse. A gente tem que abandonar os nossos pais? Não, de forma nenhuma. Nós precisamos estar sempre presente. Mas agora a nossa família não é mais os nossos pais. A nossa família é a nossa esposa. Ou a esposa é o seu esposo. Entende? É o seu cônjuge. Bem como os seus filhos. Você agora tem uma família. Assim como seus pais também tiveram que deixar os pais dele para construir uma família. Juntamente com a sua mãe, né? E com você agora. E aí eu pude falar para ele o que é mais importante. Perguntei para ele o que é mais importante, sua esposa ou seu pai? Agora, infelizmente, o mais importante para ele é sua esposa. Perguntei ainda para ele, o que é mais importante agora, seus filhos ou sua esposa? E aí eu pude também falar para ele o mais importante é sua esposa do que os seus filhos. Entende? Por mais que nós amamos nossos filhos, mas nossa esposa, bem como o nosso cônjuge, é mais importante do que qualquer outra pessoa para nós. Entende? Então pude estar falando isso para ele e pude estar também orientando a ele para que ele pudesse ver alguém para colocar para cuidar do seu pai e ele pudesse também ajudar também com a sua presença, sim, mas não abandonando a sua esposa. Sabe por quê? Porque eu pude perceber o quanto aquela mulher também estava sofrendo, sabe? Ela poderia estar se sentindo menosprezada, bem como desprezada e até mesmo substituída. Olha, ele focou agora no seu pai e deixou ela de lado. Entende? Então imaginei o quanto aquela mulher estava sofrendo e eu pude falar para ela também, pude pedir para que ele pudesse se colocar no lugar dela também. Olha, é uma decisão fácil de se resolver? Não é. Mas naquele momento que eu estive conversando com ele, eu tive que pedir sabedoria a Deus para poder dar orientações bíblicas e divinas para ele. Foi uma excelente conversa.
E louvado seja Deus, porque aquele rapaz, aquele senhor, ele conseguiu recuperar a sua família e tomar a decisão certa. Ter que tomar a decisão que deveria tomar. E louvado seja Deus, porque ele seguiu as orientações de Deus para a vida dele. Não só com uma pessoa conversei a respeito disso, me lembro de uma outra pessoa também, que eu estive conversando, e agora esta é uma mulher, e ela tinha uma mãe, né? E também o seu pai havia morrido, e olha, é uma situação muito delicada, mas a gente tem que seguir as orientações divinas. Nós não podemos jamais abandonar os nossos pais, não podemos jamais deixar de lado os nossos pais, né? E nós temos que de fato acolhê-los, mas nós também temos que fazer de maneira em que não venhamos a prejudicar também a nossa família, nossa esposa, nossos filhos, sabe? Porque todos eles são seres humanos. Nós precisamos, de alguma forma, nos preocupar com todos e fazer o nosso melhor para com todos. É isso que a gente precisa fazer. E fazer aquilo que de fato é para ser feito segundo a palavra de Deus. Então, essa é uma pequena reflexão para nós, através do texto aí de Gênesis capítulo 2, versículo 24. Lembre sempre, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua esposa e tornará os dois uma só carne. A partir daí, acabou-se essa questão de individualismo. Quando você casa, agora é você e seu cônjuge. Entende? Muita gente até pensa assim, agora eu tenho o meu salário, o salário é meu, o meu salário é meu, da minha esposa é o dela, vice-versa. Na verdade, não era para isso acontecer. Na verdade, era para pôr na mesa e dizer assim, é nosso aqui, o que é que a gente vai fazer? Era para deixar de acontecer o individualismo. Essa casa é minha, ou esse carro é meu. Não era para acontecer isso. Quando você se une, o desejo de Deus é que torne os dois um só, com o mesmo propósito, com o mesmo pensamento. O que é seu é dela, o que é dela é seu. Entende? Quando a gente vive dessa forma, a gente vive melhor. Agora, sabe por que às vezes nós não confiamos no nosso cônjuge? Sabe por quê? Porque às vezes nós não fazemos a escolha certa. Nós escolhemos pessoas as quais, infelizmente, não são dignas de nossa confiança, ou, infelizmente, escolhemos pessoas erradas para nos relacionar, para nos casar, e então nós não confiamos. E em muitos casos também acontece que essa confiança é minada por um período. Mas sabe, eu posso dizer para você que ainda há como consertar o que precisa ser consertado, melhorar o que precisa ser melhorado, corrigir o que precisa ser corrigido, mudar o que precisa ser mudado no seu casamento para que você possa viver feliz. E sabe, o mais importante de tudo, chame Deus para o seu casamento. Chame Deus para a sua família. Convide Deus para estar com você. E talvez eu esteja falando aqui para alguém que está com um casamento um pouco meio que não bom, não muito bom, ou vivendo uma situação difícil no seu casamento. Eu quero dizer para você que nada está perdido, pois nada é impossível para Deus. Deus pode mudar a história do teu casamento. Deus pode fazer um novo casamento e você pode ainda ser muito feliz com o teu cônjuge.